faz o intervalo e começa daqui a pouco. É que o Marco estava contando uma história aqui, interrompeu, daqui a pouco vamos saber. Mas eu vou fazer essa pergunta, hein? Vamos fazer essa pergunta, hein? Pra gente voltar. Pessoal, bem-vindo a mais um Papo na Rede. Hoje é dia 6 de novembro de 2014, 16 horas aqui em São Paulo. Precisa chover mais. Tema que a gente vai falar hoje, você já deve ter visto, talvez, que a gente colocou nas redes sociais aí, é Consciência Negra, Consciência Cristã. Dia 20 de novembro é um feriado que não é muito... Feriado não, é uma data, né? Algumas localidades no Brasil têm como feriado, outras não. Mas é uma data que é relativamente recente. A gente vai conversar um pouquinho o significado dessa data. E para isso a gente está com Marco David Oliveira, meu xará de sobrenome, com a gente aqui. Bem-vindo, Marco. Obrigado por estar aqui com a gente. Carlos Bragantini voltou. Foi lá para a terra, lá do Maranhão. Eu venci a saga Venceu do Maranhão. Eu vi no Facebook, o cara não chegava, meu. Deve ter comido muito açaí para conseguir chegar aqui. Saí daqui 2 horas da tarde, cheguei às 3 da manhã lá onde Mas é isso aí. Então, mas foi muito aqui. bom. Bancada completa. São webs espectadores lá, então pessoal de Açailândia, pelo carinho, Açailândia, em São Luís da periferia de São Luís. Se você estiver vendo ao vivo o programa e você quiser participar, usa a caixa de comunicação aí que tem na sua tela, manda a sua mensagem que a gente vai, no devido tempo, ler aqui. Eu queria, assim, de bate-pronto, a gente tinha um antigo professor, ainda é um nosso professor, porque a gente aprende com esse homem, pastor Irlande Pereira de Azevedo. Ele dizia uma coisa muito interessante, que para a gente se entender, a gente precisa definir os termos. Né? Queria te começar fazendo para você uma pergunta que é a seguinte, Marco, para ajudar a gente a começar a entender essa questão que a gente vai falar hoje, que tem a ver com a questão da consciência negra, a consciência do evangelho, do reino. A gente fala muito sobre racismo, sobre preconceito, sobre segregação. Acho que a gente às vezes confunde as coisas, tem a impressão de que essas coisas não são as mesmas, não são sinônimas, mas elas afetam profundamente essa questão quando a gente fala hoje da questão do negro no Brasil e tal. O que é, de modo simples e objetivo, quando a gente fala de segregação, do que a gente está falando, do que a gente está falando de racismo, do que a gente está falando de preconceito? Bom, primeiro eu quero agradecer muito a presença por estar aqui. Eu ficava pensando que só gente boa que vinha pra cá, rapaz. Aí eu era convidado, você acha que eu não sou gente boa. Você já achava que a gente era preconceituoso? Eu achava que preto não vinha aqui, rapaz. Né? Não, mas olha lá na lista, tem uma lista bacana aqui. Daniel Maier veio aqui. Ai, que bom. Não, mas quem vem aqui é gente boa. A gente não se garante muito. É, gente que não presta muito. Mas os convidados são sempre gente boa. Bom, eu acho que uma das coisas muito interessantes de pensar, essa pergunta é muito boa, porque há muita confusão nisso, né? Eu creio que preconceito, a palavra já diz, preconceito. Por exemplo, não existe racismo social, existe um preconceito social. Eu tenho um conceito antes de conhecer uma pessoa, um conceito antes pré-estabelecido em relação a uma coisa, uma pessoa, né? Racismo já é algo mais profundo, já é uma doutrina. É uma doutrina que estabelece que a minha raça é superior a outra raça, né? Alguém de raça negra é superior à raça branca, ou alguém de raça branca é superior à raça negra. E é bom até voltar a falar um pouco disso. Ou qualquer raça, né? Ou qualquer raça, sim, ou qualquer raça. E é bom até falar um pouco disso, porque a academia brasileira em particular, ela hoje diz que não há o conceito de raça. Não há raça, né? E somente a etnia, aquela coisa toda. E a raça humana, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Eu acho que é coerente pensar em raça humana, né? E todos nós somos numa só raça, né? É um ideal. Isso. Agora, as diferenças sociais, principalmente as diferenças sociais no Brasil, elas foram estabelecidas dentro desse conceito de raça. Então, era um indivíduo de raça negra, vamos pensar assim, especificamente aqui na questão da raça negra, que não tinha acesso a algumas coisas no passado. Por exemplo, a minha sogra, ela estudou no colégio, escola normal, que chamavam antigamente. Era só de mulheres. Ela era a única negra num colégio de milhares de meninas. Era a única negra.
Então, as divisões sociais estão cunhadas dentro desse conceito, dessa doutrina de uma raça ser superior à outra. Agora, uma segregação, eu prefiro usar a expressão discriminação, ela é sistêmica. Ela faz parte de um sistema. Então, ela é mais geral. Não é? Por que, por exemplo, diminuiu 3 dígitos de pessoas, de jovens de 16 a 24 anos, que é também assustador, mas entre 16 e 24 anos diminuiu 3 dígitos de jovens assassinados por arma de fogo no Brasil. Mas aumentou 3 dígitos o número de negros entre 16 a 24 anos mortos, assassinados no Brasil. A gente acredita que há uma espécie de genocídio com a juventude, especificamente juventude negra. Então, há um sistema, é uma coisa mais sistêmica. Sim. É aquilo que faz com que algumas oportunidades uns têm e outros não. Não é? No Brasil, o problema do Brasil, o problema do racismo em particular, ele não é de pele, ele não é moral. Né? Eu estou aqui com vocês e não estou indo para o tronco. Né? Estamos aqui brincando, conversando, estamos juntos. Então, temos amizade, existem amigos brancos, negros, há relacionamentos. Não é como nos Estados Unidos, em alguns lugares dos Estados Unidos, negro com negro, branco com branco, a África do Sul, e instituições só de negros, instituições só de brancos. Universidades, esse tipo de racismo, assim, né, com esse sistema. Mas o racismo à brasileira, talvez ele seja tão duro ou até pior que em alguns lugares que há essa segregação, essa ideia de separação entre um grupo de uma raça e outro grupo de outro, né? Então, assim, quando eu penso racismo como uma doutrina, que é a doutrina que se estabelece, inclusive... Quase que uma ideologia. Quase que uma ideologia, mas que estabelece na mente do indivíduo. Ele é racista, mas não sabe por que é racista. Ele só sabe que ele é racista, e às vezes ele recebe isso por uma questão justamente de formação, a socialização, e aí ele olha para a televisão, ele vê poucos negros em posição de decisão, né? Ou a beleza sempre é caracterizada não como ele, como da cor dele e tal. Então o indivíduo vai sempre achando que, quem é negro, no caso especificamente negro e branco, vai achando que o negro sempre acha que ele há uma baixa estima, a autoestima baixa, eu percebo. De algum modo há uma rejeição. Uma rejeição. E o indivíduo que é branco, ele já nasce superior. Aliás, é uma coisa muito interessante. Desculpa, eu falei aqui demais, né? Vou responder uma pergunta, estou falando pra caramba. Quem tem que falar aqui é você. Se você deixar a gente falar, você vai ter problema. Não, você está falando e está suscitando aqui. Para vocês falarem depois. Mas você é o protagonista. Mas eu acho muito interessante que o branco nasce com vantagem no Brasil. O branco, enquanto os brancos... Você está dizendo assim, ele já sai na dianteira. Já sai na dianteira. Enquanto os brancos não entenderem que nascem com vantagem no Brasil, nós não vamos mudar essa história. Por exemplo, há vantagens emocionais. Vou contar uma experiência para vocês. A minha filha tinha 4 anos de idade. Eu tenho 2 filhos, o Marco Davi de Oliveira Filho. O pai não era muito presunçoso, colocou o mesmo nome. E a Letícia Maria. Os 2 são lindos, parecidíssimos com o pai. Eles estão com quantos anos agora? 18 e 16 anos. A menina 16 e o menino 18. Estou perguntando porque eu lembro quando vocês chegaram aqui. Bem pequenas, né? Bem pequenas. Os bons anos 90. A minha filha é a mais paulistana da casa, né? Então ela fala como paulistana. Mas a minha filha com 4 anos, aqui já em São Paulo, ela... chegou em casa dizendo assim: eu não quero ser mais negra, eu odeio ser negra. E chegou chorando muito. E eu olhei para ela e disse: meu Deus, o que eu vou fazer? É uma situação, eu já estou mostrando a vantagem de ser branco. O branco não experimenta isso. Não tem que lidar com esse abacaxi. Não lida com isso. E eu disse para ela: filha, você ama o papai? Ela disse: amo. Pois é, você ama um negro, e esse negro ama você. Eu só consegui falar isso, não foi nem muito elaborado, nem muito inteligente, mas eu só conseguia falar isso. E aí ela
ouviu aquilo, ficou pensativa. 3 meses depois, ela viu pela primeira vez como como âncora, como âncora do Jornal Nacional, o Heraldo Pereira. Eu sou louco por conhecer o Heraldo Pereira para contar essa história para ele. De Ribeirão Preto, se não me engano. É de né? Ribeirão Preto? Eu acho que ele é de Ribeirão Preto, terra dos meus pais. Quando ela viu o Heraldo Pereira, ela disse assim: pai, o negro na TV. Ora, ela já tinha visto o negro na TV, mas na perspectiva dela, A bancada do Jornal Nacional. aquele negro estava numa posição diferente. De destaque. De destaque. E ela disse: o negro na TV. Eu disse: pois é, Letícia, ele é negro igual a você. Aí ela disse: não. Aí eu: Jesus, não adiantou nada a conversa. O argumento foi fraco. Ela olhou para mim: não, ele é negro, eu sou negra. Tem outro ingrediente aí. Quando ela disse: eu sou negra, ela descobriu a identidade dela. Entende? Então isso para mim é muito importante. Meu filho foi para a USP, depois agora ele quer ser médico, saiu lá da Poli, Engenharia Elétrica, e ele estava lá no bandejão, e de repente ele chegou para mim e disse: pai, eu senti uma angústia que eu nunca tinha sentido na minha vida. 300 pessoas comendo lá no bandejão, só eu e uma menina de negros. Eu senti uma angústia que eu nunca tinha experimentado. Está aí a vantagem de ser branco, uma vantagem emocional. Há a vantagem social. A Lia Schumann, eu não sei se o sobrenome é assim, mas é uma judia, e ela fez uma tese na USP, agora virou livro, Branco, Branquíssimo, Encardido, alguma coisa assim. E ela entrevista algumas pessoas brancas, e ela então entrevista lá uma pessoa de rua, branca. E a pessoa de rua fala assim: eu tenho muito mais vantagem que esse negão que está passando aqui. Porque se eu botar uma roupinha, então eu entro em qualquer lugar. Ele não. Eu tenho certeza que se ele entrar, ele vai ter dificuldades. Então, há vantagens sociais. Isso aí eu consigo perceber, né, assim, nitidamente. E aí, essas vantagens, que eu poderia acrescentar muitas outras, mas essas vantagens de ascensão, de possibilidade, essa vantagem psicológica, né, de ser representado, de não cair na invisibilidade, como aconteceu agora a nossa eleição. E eu fiquei observando a quantidade de presidentes, né, além dos mais conhecidos, aqueles candidatos daqueles partidinhos pequenininhos e tal, não tinha um negro. Nenhum negro, nem naquele menorzinho, né? Então não tem representatividade. Mas a Marina não é tida como negra? Sim, a Marina, sim, ela é tida como negra, e eu acho que ela reivindica isso. Isso é muito legal nela, né? Ela poderia passar como não, poderia passar como indígena, poderia até, mas ela reivindica, isso é muito legal. E para mim ela é negra, ótimo, beleza, então tem representação dela, né? Mas no geral, você vai ver, em todas as instâncias, você percebe um número muito menor de negros. Então, talvez, principalmente para as crianças, aquela ideia de que eu estou aqui, quando eu era criança eu tinha um negócio na igreja, pode falar de igreja aqui, claro, né? Pode. Mas tinha uma coisa na igreja que era terrível, rapaz. Tinha um cântico que dizia: o meu coração era preto, aí Jesus Cristo entrou, meu coração ficou branco. Aí tinha um livrinho sem palavra, que aquilo deve ter sido um grupo convocado por um tal de Lúcifer, deve ajudado a fazer aquele negócio. Fizeram na lá sede da Ku Klux Klan. Mas possivelmente surgiu lá no sul dos Estados Unidos, principalmente, porque cá para nós, uma menina lá mesmo, lá em Rio de Janeiro, Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, que era Catumbi antes, Igreja Batista Catumbi, uma menininha pequenininha, ela era chamada de 4 anos, ela tinha, chamada de Pretinha, carinhosamente chamada de Pretinha. E ela era assim do último tom, né? Entre a negrada a gente brinca um degradê entre nós, né? E vai de uma clarinha até o último tom.
E ela era do último tom, e chamada de Pretinha. Um dia ela chorava muito perto da mãe, dizendo que a tia dela a chamou de cor de pecado. Olha só. E aí a mãe preocupada, mas que história é essa? Por que falou que você tem cor de pecado? Olha, ela disse assim, a menina fez um silogismo interessante. As pessoas me chamam de Pretinha. A tia falou que o pecado é preto. Logo, eu tenho cor de pecado. Uma menina de 4 anos chegou a essa conclusão. A igreja fez uma espécie de cerimonial aí com esse livro maldito, que agora estão mudando, né? Vão mudando a cor, né? Agora estão entendendo que deviam fazer isso há muitos anos. Talvez ele até tenha surgido, Marco, eu fico pensando assim, num contexto, vamos dizer que tenha surgido num lugar que tenha aparecido assim a Dinamarca. Entendeu? Para aquele momento, agora, a partir do momento que ele começa a ser transportado para outras culturas, você tem que repensar qual que é, né? E como que é difícil essa questão Fernando, da linguagem, enfim. Embora a gente devamos, né, aprofundar um pouco mais, mas aproveitar o que você está colocando assim, para essa questão mais do chão, costumamos dizer, do chão da vida, que é exatamente isso. Quer dizer, hoje nós estamos num momento de resgates os mais variados, né? E isso, na grande maioria das vezes, para mim, é um ganho. Seja lá o que se ganhe, é um ganho. O que se fizer, né, em favor da dignidade contra, humana, né, o preconceito, seja de qual for, e em favor da dignidade humana, qualquer ganho que a gente tenha já é um ganho e tem que ser celebrado. Né? Só que aí nós nos deparamos com os costumes, os hábitos, os vícios de linguagem. Isso que você está falando do livrinho, por exemplo, tem os aspectos religiosos e culturais, enfim. E aí vem o termo, o que é politicamente correto nessa hora, nesse momento, do tipo, por exemplo, se eu achar aqui a foto do meu cunhado mais jovem, e você e ele, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, você e ele, será que eu acho aqui? Quer ver? A hora que ele aparecer aqui, ó. Sim. Depois o Brega vai colocar no Facebook dele a foto. Mas assim, pessoal, tipo, eu convivo com ele desde da juventude. Né? A minha sogra negra, meu sogro negro, os avós da Lau são negros, né? Uma das tias dela, tia Né, era negra, mais negra que você, inclusive. Então assim, eu convivo com negros a minha vida toda, e tinha a minha avó, mãe do meu pai, era preconceituosa. Ela, quando eu comecei a namorar lá, ela disse assim, vai casar com uma preta então? Eu assim, vou, vó, vou, né? E aí nós tínhamos, à medida que as diferenças entre nós praticamente não existia, porque a gente foi criado juntos, né? Você adquire essa coisa assim, ô negão, vem cá. Hoje dizer, ô negão, vem cá, eu estou dizendo aqui, porque nós somos amigos, a gente está conversando sobre o tema. Hoje eu sou daqueles assim que eu me policio muito no que eu digo, especialmente publicamente, ou quando eu tenho um auditório que não é conhecido meu, para não dizer uma palavra ou usar um termo que é um vício ou um hábito, ou usado naturalmente, né, que hoje pode soar como preconceito e isso trazer problemas para mim. Até. Como é que você tipo, enxerga isso assim? Você está falando com dois brancos aqui, né? Então, eu acho muito legal, acho muito interessante você pensar isso, porque na verdade é o tom que faz a diferença, né? Se alguém chega para mim e diz, ei negão e tal, com carinho, eu percebo que ali o carinho, o negão é aquela coisa de amigo, aquela coisa de querido, né? Então, até porque eu sou negão mesmo, tenho 1,86 m, cara, qual o problema de chamar de negão, né? Não tem dificuldade nenhuma disso não. Ser negro não é uma coisa ruim. Claro que não. Né? Ser negro não é uma coisa ruim, que é uma coisa muito forte nas igrejas evangélicas. As pessoas têm dificuldade de dizer que o outro é negro, porque parece que ser negro é uma grande maldição. Pelo contrário,
desculpem vocês, mas eu sou muito mais parecido com Jesus que vocês. Porque não tem como imaginar um Jesus branco, de olhos azuis e efeminado. Desculpe aí, essa expressão efeminado, olha aí a questão. Mas não tem como pensar no Jesus de pele muito clara, principalmente na antiga Palestina, sim, né? Sim. Então, estou brincando com a ideia aqui, mas o fato é que ser negro não é uma coisa ruim. Antes era caracterizado como uma coisa ruim. Tem um escritor, Nina Rodrigues. Nina Rodrigues foi um jurista e também era médico e legista, na verdade, né? E ele então dizia que as leis deviam ser aplicadas, as penas deviam ser aplicadas de acordo com a raça. E aí ele diz no livro dele, na introdução do livro dele, o livro Africanos no Brasil, aliás, é um livro fantástico, livro muito interessante, ele fala sobre várias nações africanas que vieram para o Brasil, então é um livro muito interessante. Mas na introdução, que poderia ser queimada a introdução, ele já começa dizendo, nós que já sabemos que os negros são inferiores, então havia uma compreensão da academia. Isso era uma coisa natural. Natural, que os negros eram inferiores. Natural e oficial. E oficial. Oficial. Né? Não era senso comum. Não era senso comum. Era então, a linguagem da academia. Por que colocar o negro em certos setores para serem advogados, como vários outros que chegaram a ser advogados, mas jamais conseguiram chegar a ser juízes? Porque para quê? Negro não tem capacidade de ser juiz, né? Em 1995, foi inclusive até o FHC, em 1995, o primeiro general do Exército Brasileiro, negro. 1995. Quer dizer, só o sujeito do Superior Tribunal lá, federal, como é que é? Joaquim Barbosa. Foi o primeiro em 500 anos. Né? Então, assim, parece que ser negro é caracterizado como uma coisa ruim. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de ser chamado de negro ou preto, não dá essa questão aí, não diferencia. A questão é o tom. Né? Se eu chego para você, e aí branco, como é que vai branco? Tal. Agora se eu chego para você, e aí branquelo? Peraí, eu estou com uma tendência um pouco mais agressiva. Né? Então, eu acho que essa é a questão que a gente tem que trabalhar. Mas é uma coisa muito... Aí é o chão da vida, né? Porque tem assim, filigramas, né, nessa coisa. Por exemplo, eu ouvi muito isso. E eu vi muito, estou falando de mim e da minha família, né? Não estou falando de ninguém. Mas eu ouvi, por exemplo, meu pai trabalhou em obras muito tempo. E às vezes eu ouvi essa coisa assim, apesar de negro é gente boa. Aí isso é complicado. Aí é extremamente complicado. Eu estou colocando aqui. Não, isso mesmo. Apesar de negro é gente boa. Apesar de negro é muito, gente boa. Poxa, ele é negra, mas ele é muito bonito. Quer dizer, botou já deu uma empurrada para baixo definitiva. E aí revela o racismo do sujeito. Sim. Eu estava conversando isso é racista. Isso é racismo. Então, mas aí num tempo, Barque, aí eu tentando puxar um pouco a questão do dia 20 de novembro, por que esse feriado? Aliás, eu já vi gente falando assim, mas por que um feriado desse? É que eu acho assim, a forma de racismo em que a pessoa, ela pratica, ela defende, mas ela não tem consciência nenhuma de que é. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, eu acho que hoje começa... até esse cuidado que a gente tem, que a gente costuma brincar para vários outros temas, essa questão assim, a gente fica pisando em ovos, porque o politicamente correto é meio chato, né? Você não pode dizer uma coisa, ainda que seja carinhosa e tal com um amigo, mas ou com outro tema ou com outra questão, a gente fica todo cheio de dedo. Mas de certa maneira, eu acho que pouco a pouco vai havendo uma conscientização assim, de que o quanto que a gente traz uma série de preconceitos para vários aspectos da vida, mas que antigamente eu acho que sequer tinha noção disso. Então quem dizia isso, se você falasse para ele assim, cara, isso é um racismo brabo. Que racismo, cara? Para com isso, vamos trabalhar, e a vida continua. Exatamente. Não havia essa consciência. Eu estava em Camaragibe, falando sobre o racismo numa igreja lá de 1.200 membros. Aí eu perguntei, quantos vocês acham que tem racismo no Brasil? Todos levantaram a mão. E aí eu fiz a segunda pergunta. Quantos aqui são racistas? Aí não aparece ninguém. Racista é sempre o outro, né? Sempre o outro. E aí, dentro da perspectiva
bíblicas, das escrituras, eu vejo o racismo como um pecado. É um pecado que tem que ser expurgado. Eu estava na igreja presbiteriana aqui do Limão, do nosso querido amigo Ricardo Quadros Gouveia, e uma senhora de 80 anos, ou quase 80 anos, ela chegou para mim e disse, rapaz, chegou chorando, e disse, me abraçou, disse, obrigado porque você me libertou. Porque eu tenho quase 80 anos, a maioria desses anos na igreja presbiteriana, eu posso aqui falar, já falei o nome mesmo, na igreja presbiteriana, e eu aprendi a ser racista na igreja. Então, assim, ela naquele momento, ela teve um insight, peraí, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já pensei nisso. E em Camaragibe, uma moça depois ligou, mandou um e-mail dizendo, muito obrigado, Marco, porque eu não sabia que eu era racista. E quantas vezes as pessoas vinham se aproximar de mim, querendo me namorar, e na minha mente dizia assim, cruz credo, Deus que me livre, namorar um negro, jamais. E aí é muito interessante, a gente está conversando aqui, não sei quantas pessoas estão ouvindo, dessas 3 milhões de pessoas que estão nos ouvindo, com certeza a gente tem aquele que está dizendo, poxa vida, eu não sou racista, isso não passa por mim. Ah, eu tenho feito uma coisa, um exercício, sabe, Brega, sabe, Fernando? Eu tenho perguntado assim, você não é racista, mas a sua filha é linda. Ou seu filho é bonitão. E se ela começar a namorar um negro, como é que vai ser? Essa realidade, Craig, como é que eu me comportaria entrando na minha casa uma pessoa negra? Como é que eu lidaria com isso? E eu já ouvi coisas incríveis, assim, né? Não, aí não, esse ponto, até aí não, aquela coisa, né? Eu estava numa igreja... É que nem quando o meu time de futebol contrata aquele jogador que a gente sabe, assim, que é sangue ruim fora do campo. Mas ele é um cracaço, cara. Tipo assim, cara, tá contratando pra jogar no meu time, não é pra casar com a minha filha. Né? O cara, ele é terrível fora de campo, mas é um craque. Pô, mas esse cara no meu time, cara, pô, vai dar trabalho. Não, cara, mas ele é um cracaço. E outra, cara, é pra jogar bola, não é pra casar com a sua filha. A gente traz essa outra realidade. Agora, trazendo para o que tem a ver com o feriado, inclusive, assim, quais são as conquistas e das lutas que têm se travado, vamos dizer assim, nas últimas décadas, né, quando começou-se, ou sempre houve, na verdade, sempre houve quem teve um coração libertário, não só em relação aos negros, mas em relação a qualquer raça. Né? Sempre e a questão do preconceito, de forma geral, né? Exato. Então sempre teve, eu diria assim, Deus sempre teve os seus nesse sentido, para bater forte contra a injustiça e levantar no tempo certo gente, etc, etc. Sempre houve. Mas quais são conquistas assim hoje que nós poderíamos celebrar, por exemplo, nesse contexto nosso tupiniquim brasileiro? Enquanto o Marco pensa, porque só li um e-mail que chegou do Jonadab Alves, dizendo que o papo tá bom, e ele fala o seguinte: esse papo de maldição de Caim e Abel, estive na África e tive uma dificuldade grande, porque eles mesmos não aceitavam ter um superior negro. Sim. Parece que por anos foram ensinados que eles eram ou são inferiores. Né? Essa coisa que eu acho que tanto do branco que acaba assumindo dentro de uma cultura que celebra o fato de que ele é superior, ele não percebe que assimilou isso, quanto o negro que assimila uma ideia de que ele é inferior e não se dão conta. Né? Há um livro, deixa eu mas aí depois você... Eu vou responder aqui e depois eu volto na questão do Bragantino. Há um livro muito interessante que eu acho que todo cristão devia ler, é de Frantz Fanon, chama-se Peles Negras, Máscaras Brancas. Frantz Fanon era um psiquiatra da Martinica que foi estudar na França, e ele se reuniu lá com a Aimé Césaire. Aimé Césaire foi o que cunhou a expressão negritude, e também com outro que acabou se tornando presidente do Senegal. E ele escreveu esse livro é muito interessante, foi reeditado pela Universidade da Bahia.
Não é fácil de encontrá-lo, mas é um livro muito bom. E ele então fala das neuroses dos brancos racistas, e eu estou aqui frisando, brancos racistas, porque não são todos os brancos que são racistas, né? E as neuroses dos negros. Então ele falava justamente isso, que há um inconsciente coletivo, discordando de Jung, ele fala consciente coletivo cultural. E que o indivíduo absorve tudo que está na cultura, ele vai observando e vai se transformando numa verdade para ele. Então eu tenho tido contato com pessoas negras que vivem nessa escravidão da compreensão que são inferiores. Uma autodepreciação. É uma autodepreciação e pessoas que não percebem isso. E às vezes alguns controlados por um pensamento, por uma necessidade de agir e pensar como brancos. Um controle. E é muito interessante porque quando a pessoa se liberta disso, ela começa a ter um crivo diferente, tudo muda. É uma libertação mesmo. E aí a gente... olha lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, né? Não deixar que nenhum jugo esteja sobre você, mais ou menos assim, parafraseando o texto. Sim. Mas a gente precisa se libertar. Eu tenho conversado com adolescentes em periferias e tenho visto quanto que os adolescentes, principalmente negros, estão com autoestima baixa, estão escravizados. E conversando com uma senhora, moça, de uma agência missionária, que dessa vez eu não vou citar o nome, né? Tá bom. Mas ela disse para mim, eu nunca sofri preconceito por ser negra. Eu acho que eu sofro preconceito por ser gorda. Ela falou. Aí ela parou e disse, eu acho que eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser negra, porque eu tenho cabelo bom. Disse nada e disse tudo, né? Mas vê como é que o linguajar comum, né, trai, né, o próprio, né, que usou a palavra... Aí eu disse do outro lado, mas quem disse a você que o cabelo do negro é ruim? Qual é o parâmetro que você tem? Qual é o aferidor de cabelo que você está usando? Né? Qual é o padrão? Cabelo padrão. Cabelo padrão. Porque nem padrão? os brancos estão satisfeitos com os seus próprios cabelos. Alguns nem têm, né? Como o brega está caindo um pouquinho aí, né? Então, nem os brancos estão satisfeitos. Estou feliz com o que tem. Então, por que determinar que o cabelo crespo do negro é ruim? E aí é uma coisa muito séria. Minha mãe penteava o cabelo da minha irmã e ela falava peste, peste, peste. A minha mãe falava isso. Você imagina uma criança ouvindo isso. Mas a minha mãe tinha culpa? Alguém fez isso com ela. E alguém fez com quem fez com ela. Sim. E foi essa cadeia. Aí sim, eu acredito nesse tipo de maldição, né? Que tem que ser quebrada. Né? Então, pecado, na verdade. Né? Esse é pecado. Pecado. Diminui a pessoa, diminui a imagem e semelhança de Deus que somos todos nós. Desenobrece. Né? Desenobrece. Essa coisa, né, e o que ele falou é muito interessante. Diferenças não desenobrece ninguém. Né? Exatamente. É só diferente, né? E aí na África, colonizados, ingleses e, enfim, holandeses e tal, essa coisa presente, como também no Brasil, essa coisa está muito presente dentro de criança, então se torna um consciente coletivo cultural. E os negros africanos, eu já ouvi isso em vários lugares da África, vários lugares em que eles não aceitam liderança de outros negros, porque por que você está liderando a mim se você é igual a mim? Mas prefere a liderança de pessoas brancas. Entende? É um problema. Por isso que esse Dia da Consciência Negra é extremamente importante. Porque, na verdade, ele é um dia de um grupo que não quer ser esquecido. Entende? Os negros não querem ser esquecidos enquanto grupo social, enquanto pessoas, enquanto gente. Né? Também há, com certeza, um resgate histórico de Zumbi dos Palmares, de toda a história dele. Né? Então, e essa consciência, claro que não é no dia 20,
mas é um dia para a gente parar, refletir. Sim. Por exemplo, se durante todos os outros dias nós estamos... eu volto lá, essa data é uma conquista, e a partir daí quais são as conquistas que nós tivemos? Obrigado. Para entrar até na questão de cotas, eu acho que é um tema extremamente uma conquista controverso ainda. É uma conquista mas antes de você entrar, quer dizer, quando a gente fala de consciência, você está falando assim, há um grupo que não quer ser esquecido, mas não é um trabalho de consciência, ou não é uma data para ser um referencial só para a conscientização dos próprios negros. Quer dizer, é para a sociedade como um todo repensar e reavaliar a sua história. E aí repensar a sua negritude e a sua branquitude. Por que o branco não pode pensar no Dia da Consciência Negra como ele tem sido branco, com as vantagens que ele tem sociais no Brasil, e o que ele tem feito para ajudar, por exemplo, para contribuir, para diminuir esses preconceitos, essa divisão. Então, que há uma divisão, mas há, obviamente, um racismo à brasileira, que é o racismo cordial, tal, você é o negro de alma branca, é o negro, é bonito, mas é negro, é negro, mas é bonito, é negro, mas é inteligente. Essa coisa que está introjetada, são os nossos viés, né, que a sociologia chama, que a gente acaba recebendo. Então, isso tem que ser quebrado. Então, o branco tem que, peraí, eu tenho vantagens, e tenho mesmo. Tem coisas que eu não preciso me debater, não preciso refletir, eu não vou nunca conversar com meus filhos sobre as desvantagens de ser branco. Não vou. A gente não vai enfrentar uma questão, agora eu vou falar como branco, Marco, mas eu falo isso de peito aberto, até porque eu tenho amigos na faculdade que são negros, eu falo o seguinte, eu não tenho uma preocupação, eu moro aqui em Perdizes. Sim. Né? Isso já é uma outra questão. Eu moro aqui em Perdizes, tô bem, tô tranquilo. De vez em quando eu cruzo com um policial por Perdizes. Os policiais de Perdizes, eu vou falar dos daqui porque é os que às vezes eu cruzo. Eles são super educados. Super educados. Eu não tenho a preocupação de andando um dia, 10h30 da noite, voltando da padaria, ser abordado por um policial. E se eu for, eu tenho quase certeza que ele vai vir assim, cidadão, precisa de alguma coisa? Não, vai chamar de doutor. Não, cidadão tá bom. Cidadão tá bom. Mas entende, às vezes eu converso isso com alguns caras. Quer dizer, é isso que você falou. E eu acho que isso é uma tomada de consciência de que por que existe essa diferença. Eu tenho um amigo, tem um amigo, o Thiago, que trabalha em Brasília, no Ministério da Educação. Um dia ele chegou para mim e disse, rapaz, eu fui parado ontem 10 vezes pelos policiais. Ele é o negão do último tom. Último tom. E aí ele chegou, de repente, no final, na 10ª vez, ele falou assim, fulano, dá lembrança pro tenente tal, dá lembrança pro major tal. Eu tô conhecendo toda a corporação. E 10 vezes ele puxava a carteira, sou advogado, trabalho no Ministério da Educação. Ô doutor, por favor, né? E começa a já tratar diferente, porque o cara estava com carrão. Então, assim, a coisa está muito imbricada. Aí você fala, mas o preconceito ou o racismo no Brasil ele é social. Ele não é social, mas ele a questão social, se fosse amenizada no Brasil, com certeza amenizaria também a questão racial, dessa ideia de superioridade de uma raça. Né? Então, a questão econômica é fundamental. Por quê? Porque lá atrás, 350 anos de escravidão é muito tempo. Nós temos mais tempo de escravidão do que de nação, do que república. Sim. São 500 e poucos anos, né? Muito tempo. Então nós temos resquícios disso. Agora, temos conquistas? Temos muitas conquistas, graças a Deus, principalmente nos últimos anos. Com que devemos nos alegrar? Depois eu queria ler o e-mail da Marta Vasques aqui, tá, Marta? Eu já vou ler. Marco, nós os negros, do que devemos nos alegrar? Eu acho que nós conseguimos realmente muitas coisas, e aí negros e pobres em geral nesses últimos anos, aqui não vai nenhuma conotação política, mas é um fato, né? Nós conseguimos ver acesso às universidades. Nós tivemos nesses 12, 14 anos, sei lá, 15 anos,
cerca de mais 22 universidades federais no Brasil, mais 22 universidades. Portanto, a possibilidade de entrada de jovens nessas universidades, mais vagas, isso aí ajudou muito. Universidades públicas. Nós temos algumas políticas públicas, como cotas em universidades, como cotas especificamente para concursos públicos. Nós conseguimos muitas coisas. Eu estou percebendo assim uma certa visibilidade maior, um pouquinho maior, dos negros em certos setores. Agora, como você colocou no início, nesses últimos dias, nesses últimos meses, a sociedade brasileira também ela evidenciou um azedume muito estranho, de muito preconceito, de muito rancor. Um amargor. Um amargor, porque... Não só racial, mas regional, né? Regional aí entrou também. Um preconceito regional. Exatamente. Então isso revelou que de fato é a sociedade brasileira. Onde é que está isso? Né? As pessoas, por exemplo, as cotas e tal, que a gente pode conversar sobre isso, vai ser um segundo programa, viu? Vai estar acabando. Vai ser um segundo programa. Mas as cotas mas será, é uma reparação. Viu, Brega? Mas será. Acho que o tema das cotas eu acho que merece uma conversa, programa. Mas isso evidenciou a possibilidade de muitos negros alçarem posições jamais alcançadas, e pelo esforço do indivíduo, que o indivíduo tem que estudar a mesma prova, fazer a mesma prova, tem que lutar muito para conseguir, mas a gente percebeu a presença maior dos negros em alguns setores. Agora, há ainda uma preocupação muito grande, para mim, Bragantino, é perceber esse genocídio à juventude negra. É algo gritante. Eu pastorei numa comunidade de periferia, próximo a favelas. O tratamento, a tratativa que tem um policial na periferia, e em particular para com os negros, é completamente diferente. Sim. E eles se justificam, como perguntei a um policial. Eles perguntou para mim, quem é que lidera nas comunidades? Geralmente são pessoas negras. Por isso, ele é da rota, ele dizendo, a nossa cabeça é isso mesmo, a gente vai primeiro nos negros, porque a gente sabe que eles são os líderes nas comunidades. Olha que mentalidade. Então é uma coisa sistêmica. Não podem ser líderes para o bem? Não pode ser, exatamente. Caramba, quantos... Porque... gente boa, né, liderando coisas maravilhosas nas comunidades pelas periferias do Brasil. E aí você isso também pode ser uma orientação. Aí sim. Aí entra... preconceituosa e que careceria inclusive de ações da justiça, no caso. Né? E aí a CEPIR tem lá, a CEPIR é a Secretaria, me ajuda aí, a Secretaria de Promoção Racial, né? Que tem um peso de ministério, né? E a secretaria lá está tentando trabalhar com grupos policiais, só que não abrem espaço, porque eles são militares, militares não ouvem muita gente. Então, é aquela coisa, a gente percebe as abordagens diferentes. E aí eu me preocupo com outro ponto, que é a questão específica da igreja. A igreja tem medo de conversar sobre isso. Há uma democracia racial que já foi destruída no Brasil. Com Florestan Fernandes, a Unesco pediu para ele fazer um trabalho e dizia, não há democracia racial no Brasil, como dizia o Gilberto Freire em Casa Grande de Senzala. Gilberto Freire era membro da Igreja Batista da Capunga, lá no Recife. E ele foi aos Estados Unidos, ele viu 2 diáconos batendo em negro lá, ele chegou com isso muito forte na cabeça dele. Logo depois surgiu Casa Grande de Senzala. No Brasil não há isso, o Brasil é uma democracia racial, todo mundo é igual. Só que Florestan Fernandes quebrou, não é bem assim, temos que tratar desigualmente os desiguais. E aí, mas na igreja evangélica não. Na igreja evangélica há uma democracia racial gospel, travestida com um certo poder de espiritualidade. Irmão, uma bênção, irmão.
desde que você não chegue na liderança majoritária. Pense nos líderes da nossa igreja evangélica no Brasil hoje, negros. A não ser alguns que fazem o seu próprio ministério por diversos fins e objetivos, né? A gente tem o Ariovaldo, de repente o Ariovaldo Ramos, né? Que no programa aí na Hits, né? No programa aí, o rapaz do programa disse que não, ele não é negro, ele é 6,5. Olha, deixa eu ler né? Deixa eu ler o meio da Marta aqui. 6, né? A gente precisamos fazer as nossas considerações finais aqui. Mas a Marta mandou um e-mail interessante, aqui de Mogi das Cruzes. Boa tarde a todos. Essa semana estive diante de um empresário branco que se referiu a Joaquim Barbosa como sendo, abre aspas, o negro mais branco que ele já conheceu, fecha aspas, por ter agido com justiça sobre o mensalão, que é aquilo que a gente já conversou aqui. Sou negra, mas confesso que nós negros também somos racistas e nos fechamos em nosso mundo. Essa é uma realidade. Tá aí uma coisa que a Marta colocou. E a Silvana Pinheiro, lá de Vitória, Espírito Santo, cumprimenta o programa pelo debate sobre o tema. Deixo meu abraço aos três. Entendo que a educação, seja familiar ou escolar, pode contribuir para mudanças de mentalidade sobre nossos valores introjetados. Desde o maternal. Lembro, por exemplo, sobre os produtos culturais para a infância. As histórias, as músicas, brinquedos ainda trazem a valoração dos padrões de branquitude. Bem lembrado, Silvana. Como os ideais, em sua maioria. Precisamos cada vez mais valorar as produções culturais que espelham a negritude em toda a sua beleza. Isso aí, Silvana. Obrigado por sua participação. Só discordo da primeira fala em relação aos negros serem racistas. Volto que a da Marta, né? Isso. É da Marta. Volto a Franz Fanon, que diz do inconsciente coletivo cultural, né? É muito mais fácil, por uma possibilidade de ascensão social, o negro se aproximar do polo que mais lhe dá vantagem, né? Então, eu não estou dizendo que não existam negros racistas, como eu também não posso generalizar dizendo que brancos todos são racistas. Sim. Eu ia falar justamente isso. O perigo é a gente não incorrer numa generalização. Exatamente. De um lado ou de outro. Vamos dizer assim. Você deve ter assistido O Mordomo da Casa Branca? Fantástico. É uma história muito legal, porque eu acho que põe o pé no chão sobre algumas coisas, né? E essa diferença ali que havia entre o pai e o filho. Sim. Mas você está falando dessa questão, esse exemplo que dá, assim, de que é mais fácil se aproximar de um polo onde eu vou ter mais facilidade de ascensão. Não sei se você lembra no filme uma discussão que tem quase já no final do filme entre o protagonista e o filho, em que ele fala assim, mas qual o problema assim, né? Temos Sidney Poitier, que era a época do Sidney Poitier, acho que o filme se passa naquela época, na década de 70, que aí o filho fala isso, pai, o Sidney Poitier só está sendo o que ele está sendo no cinema porque ele age como branco e não como negro. Sim. Ele pega na veia nesse sentido, que é isso que você está comentando. Eu acho que é um filme muito interessante. Eu acho que é essa coisa do controle. Às vezes o negro, ele está tão cauterizado também em sua própria mente, por tudo que ele recebeu e tal, que ele não consegue pensar de forma diferente. Ele pensa assim como branco. É mais fácil pensar como branco. Quando a gente pensa como negro, por que eu estou dizendo o que é pensar como negro? Mas é pensar os valores dos negros, refletir sobre a questão dos negros. Porque não tem jeito, nós somos mais semelhança de Deus, mas há de convir que mesmo sendo brasileiros, somos diferentes. Vocês já viram 20 negros juntos conversando? Parece que há briga, né? Porque eles falam, gesticulam, é um jeito peculiar. Então, somos de mais semelhança de Deus, mas temos algumas coisas. Coisa do gingado, por exemplo. Do gingado, aquela coisa e tal. Né, então, há algumas diferenças, né, nessa coisa mesmo, culturais, né? Culturais. A diversidade. Diversidade mesmo. Graças a Deus por ela. Graças a Deus. Agora, é muito interessante nesse filme, que me chama a atenção, é que quando ele fala que... Martin Luther King, inclusive, fala que os mais subversivos eram os mordomos. Sim. Ele trabalha porque ele justamente estava lá no meio dos brancos, mas ia chegar um momento que ele ia agir como negro, e foi o que aconteceu. Ele chega para pedir mais um emprego, ele está sempre pedindo aumento. Sim. Sempre reivindicando. Aí chega num momento, ele diz, bom,
o senhor não quer, depois de 20 e tantos anos, mas eu já falei com o presidente, o presidente diria exatamente o que você está dizendo agora, tenho certeza que isso. Então ele entendeu que ele tinha que ter jogo de cintura para conseguir os objetivos dele. Agora, ser negro, ter identidade negra, a gente tem que, inclusive, como cristão, voltar à palavra de Deus, porque é terrível. A gente recebe os ensinos da Bíblia na perspectiva do branco. Através de uma lente cultural. Né? Lente cultural branca. E aí a gente percebe lá no texto, o texto que me chama muita atenção é a carta de Filemon. Algumas Bíblias diz que Paulo fala para ele não tratá-lo mais como escravo, não tratá-lo mais como escravo. E as interpretações dos comentários e tudo é que ele fosse recebido como escravo ainda, mas sendo tratado de forma diferente. Mas parece-me que Paulo está dando um grito ali, dizendo, não aceito isso. Você é líder da igreja. Agora, a leitura que tem de Filemon, uma leitura na perspectiva do opressor. A história, né? Quem conta a história é quem ganha. Quem conta a história. São mecanismos de poder, né? Por isso que eu acho muito interessante os negros ainda continuarem na igreja. A Assembleia de Deus, pelo censo hoje, tem cerca de 7 milhões de negros. Tem mais negros que brancos na Assembleia de Deus. A Igreja Batista tem um número imenso de negros. Na verdade, a religião mais negra do Brasil, aproveitando aí o mote do meu livro, é de fato a Igreja Pentecostal, né? Não a igreja histórica que veio para cuidar dos seus, cuidar dos brancos, aquela coisa toda. Então, porque na liturgia das igrejas, até nas igrejas históricas, a gente tem uma liturgia branca, europeizada completamente, e quando ela se neopentecostaliza, ela fica pior ainda, né? Porque, desculpa aí, os neopentecostais que ouvem, mas porque ela fica cada vez mais distante dos negros. Então, é um desafio para pastores e tal, procurar manter uma liturgia que seja mais brasileira. Vou pensar assim, mais brasileira, mais misturada, né? Não branca ou negra, mas mais misturada. Sim. Então, acho que é um desafio imenso que a gente tem e repensar as interpretações. O púlpito tem sido lugar de muita opressão, infelizmente. É isso aí. Ok. Ó, nosso tempo está estourado, mas o papo foi muito bom, Marco. Muito bom. Eu posso só falar da conferência? Pô, a gente tinha que ter falado isso no começo. Vamos lá. Então, nós estamos realizando a Conferência Nacional Negritude Evangélicos, lá no Rio de Janeiro, Seminário Batista do Sul. Seminário Batista do Sul. Tá vendo? Deus existe, de fato. Na Tijuca. Né? Deus está na Tijuca. Com o apoio, inclusive, da Convenção Batista Brasileira e também da Tier Fund e o Movimento Negro Evangélico. Estamos com o objetivo de criar uma rede de várias organizações que já existem. O Movimento Negro Evangélico não é uma fantasia, já é uma realidade. Mas nós somos muito desarticulados, então nós estamos pensando justamente nos reunir nessa conferência. Nessa conferência vem John Perkins. John Perkins, ele foi amigo do Luther King, lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos, no estado de Mississippi. Há um livro, O Poder da Justiça, antigamente era lançado pela Haste, não sei se ele continua sendo lançado, que conta a história dele, e ele vai estar conosco lá nessa conferência. Também temos várias pessoas de vários lugares do Brasil, de várias denominações, tanto pentecostais quanto históricas, que vão estar fazendo painéis, participando lá. Nós vamos estar discutindo vários assuntos. Quando vai ser? 13, 14 e 15 de novembro. De novembro. 13, próximo 14, fim de semana. Isso. Semana que vem. E vai ser muito interessante. Vamos discutir africanidade bíblica, vamos discutir identidade negra, genocídio, vamos discutir a questão da igreja, com a questão mesmo específica em relação aos negros e negras. Enfim, vai ser, tenho certeza que vai ser um momento muito saboroso para a gente lá refletir sobre isso. Então, todos que puderem estão convidados. Tá joia, ficou o convite. Legal. Olha, consciência cristã, porque alguém fala, mas você só falar de consciência negra. Mas isso é consciência cristã. Eu acho que é de tratar de temas que tem a ver com
com trazer liberdade, dignidade, resgate de vida, de história. Então, esse programa vai continuar. Eu acho que ainda tem coisa que a gente pode conversar sobre o Marco, porque você falou uma coisa interessante. O Brasil tem 500 e poucos anos de história desde a vinda dos portugueses, porque tem antes, né? A gente também acha assim, Brasil, não, tinha uns caras exatamente, aqui. Mas assim, desde que o Cabral chegou, são 512 anos. Né? 14 anos. Mas desse período, quer dizer, são 350 anos. 350 anos de escravidão. Então a gente tem mais tempo de um país que viveu com essa condição de um povo escravizando outro povo, e eu acho que isso eu acho que essa questão a gente não percebe as implicações disso na nossa história, né? Então acho que tem mais aí pra gente trabalhar, porque isso tem a ver com o Brasil. Os seguidores de Jesus de Nazaré deveriam ser a locomotiva de todo tipo de iniciativa que tem a ver com o resgate da dignidade humana. É isso aí. Lá onde for. Então, acabou de chegar aqui, ó, Vicente Neto, São Felipe, Bahia. Papo maravilhoso, abraço festivo e caloroso da Bahia para você também, Vicente. Bahia. Valeu, Vicente. Bom, Marco, mais uma vez, obrigado. Viu? Eu que agradeço. Daniel Choi lá na salinha fazendo o trabalho. Estamos acabando, Daniel. Obrigado. Acabamos. Abraço, até a próxima quinta. Tchau, gente.